que você sabe sobre o rei Melquisedeque? Como ele se liga a Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre isso lendo a carta aos Hebreus hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez. Vamos percorrer a Palavra de Deus agora, lendo justamente a carta aos Hebreus, entendendo um pouquinho de algo que é bem profundo, às vezes passa desapercebido nas nossas leituras e nos chama a atenção todo um processo que Deus vai construindo para o caminho da nossa salvação. Bom, a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 3, depois do versículo 15 ao 17, diz assim: Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele assemelha-se ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível, pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Então nós declaramos, sabe, que o nosso sacerdócio, por exemplo, o meu sacerdócio, vem justamente pela ordem do rei Melquisedeque, por Cristo que aparece tudo isso. Mas qual que é esta ligação? Bom, havia as tribos de Israel, eram 12 tribos, e cada tribo justamente tinha uma função. E havia a tribo justamente dos levitas, essa tribo de Levi, aonde nós temos toda a linhagem sacerdotal. Ou seja, não era possível alguém da tribo de Judá, por exemplo, ser sacerdote, porque o sacerdócio era dado por uma herança. Então, assim, só os levitas poderiam realmente assumir esses encargos do templo. E é interessante porque quando houve até o processo de divisão, né, das terras, depois que houve a conquista da terra prometida, não foi dado aos levitas justamente uma terra. O Senhor falou para os levitas algo muito forte, disse para eles que Ele, o próprio Deus, seria a herança deles. Ou seja, vocês não teriam uma terra, mas aonde houvesse o Senhor, aonde houvesse o seu templo, ali seria propriedade deles, porque a herança era o próprio Deus, muito forte. Então, a herança sacerdotal era passada de geração em geração. Quando nós temos Cristo, que justamente se apresenta, e aqui a carta dos Hebreus vai justamente falar, né, sobre essa dimensão de Jesus como sumo sacerdote, nós temos um problema, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Filho de Deus viria pela tribo de Davi, que é a tribo de Judá. Assim, se ele é da tribo de Judá, ele não pode ser sacerdote, porque não está. Aí o que acontece? Há uma chave bíblica. Ou seja, quando nós lemos a palavra, nós vemos Melquisedeque, que é um sumo sacerdote, que é um sacerdote que não procede da tribo de Levi, da qual Abraão, aqui vai dizer a palavra, né, justamente, vai fazer referência, vai entregar o seu dízimo a ele. Ou seja, ele é um sacerdote. A entrega do dízimo, a entrega da oferta é uma comprovação de que é um sacerdote. Porém, esse sacerdote não tinha uma herança, vamos dizer assim, pela carne. E isso chama a atenção.
Quer dizer, havia então um sacerdócio que não vinha através da tribo de Levi, da qual não se tinha origem específica e nem o seu fim. Como Cristo não tem origem, embora, lógico, ninguém o criou, mas tem ali este elo que também vai falar que não tem fim. Porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E aí vai ligar, vai fazer, como eu disse, este elo entre o sacerdócio do Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque. Assim, nós recebemos a herança não porque sou descendente da tribo de Levi. Eu recebo por causa de Cristo. E Cristo está justamente enraizado nesse sacerdócio de Melquisedeque. Assim também, quando vamos receber a ordenação sacerdotal, muitas vezes vamos escutar isso, né? Segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o que esse rei quer? Estabelecer a paz. Ele é o rei de Salém, é o rei da justiça e é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e nem fim de vida. E isso é o que faz ele assemelhar-se ao Senhor, a Jesus. Então, entenda um pouquinho esta lógica, porque Deus vai imprimindo na nossa vida valores que vão muito além daquilo que nós recebemos. Para a gente trocar uma coisa bem prática para nós, é como dizer o seguinte: nós recebemos uma herança espiritual que vem dos nossos antepassados, outras vezes nós falamos isso, mas tem coisas que é dada diretamente pelo Senhor. Há uma obra que ultrapassa a experiência da carne, a experiência da tua genealogia, e você vai vendo esses sinais dos dons e da graça de Deus. Talvez você não foi chamado ao sacerdócio, mas você recebeu dons espirituais e graças espirituais diretamente do Senhor. Sem raiz na tua herança, sem raiz carnal. E isso mostra a graça e a bênção de Deus, que ultrapassa justamente todos os nossos esquemas, tudo aquilo que até então parecia lógico. Deus começa a construir uma nova história. E uma história que não é inventada, meus caros, uma história que é bíblica, está aqui. Não é que de repente alguém colocou na palavra de Deus para que as coisas fossem alicerçadas ali, não. O que é bonito é que uma coisa que parecia sem sentido acontecendo lá no Antigo Testamento, em Cristo, ela aparece com plenitude. As coisas começam a ter um total sentido. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.